Hoje, a gente vai mergulhar numa discussão fascinante que está bem no centro do nosso tempo. A relação entre a inteligência artificial e a nossa busca humana por um propósito. Como é que a gente encontra sentido quando as máquinas começam a fazer aquilo que a gente achava que era exclusivamente nosso? Sabe aquela pergunta que não quer calar, que fica no fundo da mente de todo mundo? Uma máquina poderia de fato nos tornar obsoletos? Com a ascensão da IA generativa, que cria coisas que a gente sempre considerou unicamente humanas, somos forçados a encarar essa questão de frente. E olha, isso não é mais coisa de filme não. Ferramentas como o GPT-4, o Midjourney, elas já estão produzindo conteúdo que desafia a nossa própria percepção do que é criatividade. Isso nos coloca numa fronteira completamente nova, uma que a gente precisa entender melhor. Então vamos entender o tamanho desse desafio. Essa explosão da IA não é só uma evolução da tecnologia, não. É um questionamento direto aos valores que a gente sempre associou à criatividade e ao propósito de ser humano. Uma forma bem legal de pensar nisso é como se fosse uma nova revolução industrial. Antes, as máquinas vieram para substituir a nossa força muscular. Agora, a IA está automatizando o trabalho intelectual e criativo. As apostas, dessa vez, parecem envolver a nossa própria identidade, o nosso senso de propósito. Ok, mas diante desse baita desafio, existe um jeito poderoso de encontrar respostas. Vamos sair um pouco do problema para olhar para a solução, e para isso, vamos conhecer o trabalho do psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, Viktor Frankl. O Frankl desenvolveu uma abordagem chamada logoterapia. A ideia central é que a nossa maior motivação na vida não é buscar prazer, nem poder, mas sim encontrar um sentido para nossa existência. É com essa lente que a gente vai analisar o desafio da IA. E o Frankl identificou 3 grandes caminhos para a gente encontrar esse sentido. Primeiro, os valores criativos. É aquilo que a gente dá para o mundo. Sim, essa parte está sendo desafiada pela IA. Mas também existem os valores vivenciais, aquilo que a gente recebe do mundo, como o amor, a beleza. E, o mais importante, os valores atitudinais, a atitude que a gente toma diante do que não pode mudar. Percebe? O sentido vai muito além de só criar coisas. Agora, vamos puxar um pouco a cortina e desmistificar a IA. Para entender onde o ser humano se destaca, a gente precisa primeiro entender que a própria computação tem limites e eles são fundamentais. Para isso, vamos voltar rapidinho no tempo. Lá no começo do século XX, existia um sonho de criar um sistema matemático perfeito. Mas a própria ciência provou que isso era impossível. Primeiro, um cara chamado Kurt Gödel mostrou que todo sistema lógico tem verdades que ele não consegue provar por si só. Logo depois, Alan Turing, o pai da computação, aplicou essa ideia aos computadores, mostrando que eles já nascem com limitações no seu DNA matemático. Então, o ponto crucial é esse aqui, ó. A máquina segue um programa, ela calcula. Mas a compreensão, a capacidade de ter um insight, de sacar a verdade de algo que está além do sistema, isso é do ser humano. E olha que interessante, a gente tem provas bem recentes disso. Um estudo publicado na revista Nature mostrou que se os modelos de IA forem treinados só com dados gerados por outras IAs, eles entram em colapso. É como se a informação entrasse em entropia, uma bagunça. Elas precisam de dados humanos, novos e originais para se manterem saudáveis. Ou seja, a máquina depende da nossa criatividade original. Com esses limites da IA em mente, vamos voltar para a logoterapia para ver o que o Frankl dizia que é exclusivamente humano, algo que não dá para programar. O Frankl propôs que, além do nosso corpo, do físico e da nossa mente, o psíquico, a gente tem uma dimensão espiritual existencial. Nesse diagrama, ela está ali no centro, no núcleo do nosso ser. É daí que vem a nossa busca por sentido, a nossa liberdade e a nossa responsabilidade. E a partir dessa dimensão que surge uma ideia radical, talvez a mais importante de todas. Nós não somos apenas um produto das nossas condições, sejam elas biológicas, psicológicas ou sociais. A gente é livre para tomar uma posição diante de tudo isso. No fim das contas, a gente se autodetermina. Para ilustrar o poder dessa ideia, o Frankl conta uma história real e muito poderosa. A história do Dr. J. Ele era conhecido como o assassino em massa de Steinhoff. Era um médico que, durante o regime nazista, implementou um programa de eutanásia de forma fanática. Ele agiu como uma máquina, sabe? Abdicou da sua responsabilidade humana. Mas a história dele não acaba aí. Anos mais tarde, num campo de prisioneiros, ele se transformou completamente. Um colega de prisão do próprio Frankl descreveu o Dr. J como o melhor amigo que alguém podia imaginar, uma pessoa que consolava todo mundo e vivia com o mais alto padrão moral.
A história dele mostra que, mesmo na pior das circunstâncias, um ser humano pode transcender seu passado e escolher um novo caminho. Nenhuma máquina pode fazer isso. Isso nos leva a uma distinção bem clara, né? A máquina é programada, ela calcula, recombina dados. O ser humano, por outro lado, é responsável. Ele compreende o sentido e tem essa capacidade incrível de transcender as condições. É uma diferença fundamental. Então, depois de tudo isso, qual é o nosso papel nessa nova era? Como é que a gente junta todas essas ideias para encontrar um caminho para seguir em frente? A conclusão principal talvez seja até surpreendente. A maior ameaça da IA não é a substituição por fora, mas a nossa própria robotização por dentro. O verdadeiro perigo é a gente começar a agir como as máquinas, abrindo mão da nossa liberdade e da nossa responsabilidade. O Franco já identificava 2 grandes riscos para a humanidade. O primeiro é o conformismo. É simplesmente fazer o que a máquina sugere porque é o que todo mundo está fazendo, sem questionar, sem usar a nossa consciência. E o segundo risco é o totalitarismo, que é se submeter à autoridade do algoritmo, aceitando o que ele diz como uma verdade absoluta, sem perceber os vieses ou as intenções de quem o programou. Portanto, a nossa tarefa fica bem clara. A gente precisa enxergar a IA não como o piloto que decide para onde vamos, mas como um copiloto incrivelmente poderoso. É uma ferramenta que pode nos ajudar, e muito, mas a responsabilidade final, a escolha da direção e do sentido, essa continua sendo nossa. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Talvez o foco todo estivesse na pergunta errada. A questão mais urgente na era da IA não é sobre a capacidade da máquina de pensar, mas sobre a nossa disposição de exercer a nossa liberdade, a nossa responsabilidade e, acima de tudo, a nossa capacidade de encontrar sentido. A pergunta de verdade é: será que nós vamos pensar